Está começando mais um episódio do ManauraCast. Hoje eu, Nicolas Manzotti e Vitor Acácio entrevistaremos a convidada Cindy Batista, fundadora da Óticas Única, cofundadora da Única Beach, Única Casual e da Unicademy. Satisfação enorme recebê-la aqui, Cindy. Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem for ver, né? Dependendo do horário. Bom, Cindy, conta pra nós um pouco como é que funciona o grupo, quais são os teus big numbers, como que iniciou tudo isso. Então, a minha veia empreendedora, né, como a gente tinha conversado antes, veio do meu pai, então desde muito cedo ele colocou na minha cabeça que eu ia ser empreendedora, que eu ia ter minha própria empresa, então acho que desde os meus 6 anos eu falo que eu ia ser dona da minha própria empresa porque eu não queria depender de ninguém. Eu sempre falava muito isso quando criança, eu odiava depender das pessoas. Mas aí quando a gente entra no comércio, ele ensina a gente a ser humilde, né? Porque a gente acaba dependendo de todo mundo, dependendo de contador, dependendo de funcionário, dependendo de fornecedor, dependendo de todo mundo. Mas veio disso, veio dele, desde criança colocando isso na minha cabeça. E aí eu comecei vendendo bombom na escola. Eu fazia brigadeiro, fazia eu e meu irmão, eu mandava ele vender e a gente gastava tudo em cinema. Era um hobby nosso. Então, todo final de semana a gente ia pro cinema com o dinheiro dos brigadeiros, né? E aí, quando eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio La Salle. Legal. Sou desse tamanho, mas eu joguei basquete pela seleção. Louco. Armadora. Às vezes fazia o papel de ala armadora, mas foi assim. E lá dentro, quando eu falei, cara, porque eu preciso ganhar dinheiro de uma forma, porque eu não podia fazer nada, né? Porque acabava estudando direto. Estudava à tarde, aí de noite tinha treino, de manhã a gente tinha que estudar. Aí eu falava, o que eu vou fazer? Aí eu fui atrás de bombons pra vender. E meu pai me levou na fábrica da Bombons Finos. E eu fui lá, a gente pegou uma caixinha assim de 100 bombons. Aí eu cheguei na sala, galera, um é R$2 e 3 por 5. E aí vendeu em um tempo de aula, eu cheguei até atrasada nesse dia. Mas foi bem legal. E aí, daí eu comecei a vender. Então, todo o dinheiro que eu tinha, eu gastava só com coisas supérfluas. Cinema, roupa, eu não tinha esse pensamento de juntar, né? E aí, foi passando as coisas. Eu entrei pra faculdade, eu comecei contabilidade. E mais esse negócio de querer dinheiro, que eu odiava ficar pedindo do meu pai, sabe? Eu sempre chegava pro meu pai e dizia, pai, quero fazer minha sobrancelha. Pai, quero fazer isso. Mas sua sobrancelha tá feita. Odeio. E aí... eu comecei um estágio em um salão de beleza. Como eu era contadora, né? Aí eu entrei lá como caixa. Passei 2 meses lá e a rotina me matava. A rotina me mata, eu não consigo, assim. A rotina é pesada, eu nunca consegui ficar. Eu fiz, antes desse emprego, eu era estagiária no La Salle também, na tesouraria. E assim, eram só 4 horas por dia, mas a rotina de eu saber que eu era obrigada a acordar a tal horário pra chegar lá a tal horário, ai, me matava. E eu só durei 2 meses também. Aí, quando eu saí de lá, eu tinha R$400 do que sobrou, né, dos 2 meses que eu fiquei. E eu não sei se vocês são cristãos e tal, mas a gente tem essa parada do dízimo, né, do 10%. E aí eu peguei, cara... Eu tinha trabalhado lá, R$1.000 por mês, 2.000, então 10%, R$200 era o dízimo, né? Eu tinha 400. E aí lá na Bíblia tem que quando você dizima, as comportas do céu se abrem com bênçãos incontáveis, né? E você pode pôr Deus à prova. E aí eu lembro que eu fui lá, dizimei, depois deitei lá em casa e fiquei, e aí Deus? Pode abrir. Na Bíblia você não pode pôr Deus à prova em nada, mas nessa parte diz, né? E eu fiquei, bora, quero. E aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia vender, né? Porque eu tava só fazendo faculdade, não tava mais treinando, não tava mais fazendo nada. E aí eu fui ver roupa. Só que o mínimo de roupa era muito caro, era mínimo 2.000, eu tinha 200, 10%, então não dava. E eu comecei a ver o que os Instagrams aqui de Manaus vendiam e me interessou os de óculos. Falei, cara, eu vou pesquisar. Aí eu pesquisar fornecedor, nenhum aceitava pedido de R$200. Até que eu achei um e eu fiquei perturbando ele até que ele aceitou. Cara, quando esse cara topou, ele começou a me mandar fotos. E eu criei um Instagram na época, 2015. O Instagram ainda entregava tudo pra todo mundo, né? Não tinha negócio de pagar, não tinha nada. E aí eu comecei a postar foto, comecei a seguir um monte de gente. Segui todo mundo que seguia as lojas de óculos de sol.
E aí as pessoas começaram a se interessar, começaram a pedir e eu fechei o pedido de R$200 que eu tinha. Aí apareceram mais. Toda vez que eu ia fazer o pedido, aparecia 1 ou 2 pessoas no Instagram querendo, sabe? Aí eu, caraca, aí eu tinha uma conta no Itaú. E sabe aquele LIS? Aí tinha 160 de LIS. Aí eu peguei os 160 pra correr. Quando eu ia finalizar o pedido, apareceram mais gente. Apareceram mais 3. Eu falei, cara, pra pedir tem que me dar 50%. E aí elas não me conheciam, ninguém me conhecia. Transferiram pra mim e aí eu pedi cerca de 8 ou 7 óculos. Eu lembro quando eu tava com esses R$200, eu falava, pai, eu vou investir, vou empreender alguma coisa. E meu pai, não, guarda esse dinheiro. Guardar R$200? Que eu vou fazer com isso? Dá um cinema. E aí, 4 cinemas, na verdade, na época, né? R$50 dava. E aí, eu falei, não vou guardar. O meu pai, ele queria que eu trabalhasse com ele. Ele tem uma empresa de GSO, Gestão de Saúde Ocupacional. Ele faz exames admissionais e para concurso, né? E aí eu falava, cara, não dá certo nós dois trabalhando juntos, porque somos muito cabeça quente. Eu falei, não dá certo, a gente vai brigar direto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu finalmente eu consegui fazer o pedido. Quando os óculos chegaram, eu falei, pai, os óculos chegaram, eu preciso entregar. Isso eu tinha 19 anos, né? Os óculos chegaram, mas eu tô trabalhando. Eu falei, mas eu preciso. E aí todo mundo me cobrando, né, e tal, e ainda atrasou o correio. O pessoal que tinha pago antes já começou a ficar desconfiado, né? Que negócio, eu agoniada. Até que demorou uns 15 minutos pro papai chegou lá. Mano, a gente passou a tarde rodando Manaus, indo em vários bairros pra entregar, né? E até então eu não tinha máquina, então foi tudo à vista. Aí eu pegava o dinheiro e botava assim. E aí empolgada, querendo já falar, pegar o dinheiro. Eu sei que quando eu cheguei em casa, o bolso tava cheio, assim. Aí eu tirei, botei assim na mesa. Caraca, é isso. Cara, eu acho que eu tinha ali entre R$740, mais ou menos. Era R$700, R$800. Falei, meu Deus, eu trabalhei um mês todinho pra receber isso aqui. Eu fiz isso aqui em uma tarde. E aí eu lembro que eu mandei pra mamãe, mandei foto pra todo mundo o dinheiro na mesa, né? E então eu comecei a pedir e reinvestir. Só em óculos de sol. Daí, as pessoas começaram a pedir armações. E eu comecei a vender armações, pedir armações. E aí as pessoas começaram a pedir lente. Eu falei, puta que eu não sei se pode falar palavrão, né? Veio lascou-se. Aí eu cheguei com meu pai. E aí essa trajetória, a parte que eu conto que realmente as bênçãos foram jogadas, assim, sempre. Porque tava com meu pai, tudo que dava dúvida eu ia lá pra ele, corria pro meu pai. E aí eu falei, pai, agora o pessoal tá pedindo lente, como é que eu vou vender isso? Nem pra onde vai? Aí um amigo dele que tava lá, ele vendia maquininha. Ah, eu tenho 2 amigos que eu vendo que são distribuidores de lente, vou lá te levar. Eu falei, claro, bora, pai, bora, na hora. Fomos lá, conhecemos, não podia sem CNPJ, eu não tinha CNPJ, né? Aí ele lá falando foi e começaram a vender pra mim. Só que eles me entregaram um bolo, assim, de páginas, de planilha de Excel. Tinha mais de 5.000 lentes. Eu só vendia 2. Eu não sabia mais pra onde ia, só vendia 2. E aí, pelo Instagram, a gente marcava e eu ia atendendo as casas. E aí virou de óculos de sol para lentes e armações. Foi quando a gente começou a ver um lucro bem maior, né? Como eu não tinha mais ajuda do meu pai, tive um sócio que ele entrou com a parte do carro pra gente ficar andando pra um lado e pro outro, né? Essa primeira sociedade acabou se desfazendo. Mas foi muito importante, porque como a gente marcava, e cara, às vezes eu passava o dia todo, o carro não tinha ar-condicionado, detalhe. Nossa. Era horrível. Manaus. Cara, o carro não tinha, andava com o paninho e o perfuminho pra chegava, eu me enxugava e ia. Mas assim, foi crescendo. Depois de 1 ano, essa sociedade foi desfeita, eu continuei com a marca. Daí eu já não conseguia mais atender as pessoas em casa e cuidar do Instagram pra agendar os outros, né? Eles ficavam chateados porque diziam que eu não estava demorando a responder, que eu não queria vender e tal. E eu chamei minha mãe para cuidar dessa parte. Um detalhe que eu esqueci de falar é que quando... Eu tô indo rápido demais. Não, tá tranquilo. tudo bem. Qualquer coisa a gente vai te interromper e perguntar. Tá, pode interromper. Eu sempre quis empreender porque o meu porquê, né? Eu acho muito importante falar disso, que não era só o dinheiro. Eu sempre tive a vontade de ter uma empresa, os meus pais se separaram. Então, o que virou o meu porquê foi pra dar uma vida melhor pra minha mãe, né? E aí, tipo, nada me deixou desistir. Eu tô falando aqui rápido, mas tipo, aconteceram muitos problemas, né, no percurso, como sempre acontece. Mas nada me deixou desistir porque eu tinha esse meu porquê, cara, e sempre me deu força. Legal. E então, eu falei...
Na verdade, seu porquê sempre foi, na verdade, ser independente e dar essa vida melhor pra sua mãe. Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser independente, queria depender de ninguém. Mas quando a gente foi crescendo, né, e a gente, pela nossa mãe, né, somos bem bestas, assim, então eu falava, não, eu quero dar uma vida melhor pra ela. E claro que a independência vinha, né? Sim. E eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. Foi quando a mamãe começou a entrar comigo na empresa. Preciso de ajuda, preciso que a senhora cuide da agenda. Então toda noite a mamãe mandava a lista dos lugares que eu tinha que ir. Como a sociedade foi desfeita, já não tinha mais o carro e o papai não tinha disponibilidade, aí eu tinha um amigo que tinha uma moto. E eu ia com uma mala, assim, a mala era maior que eu, ela era muito grande, eu ia na moto segurando a mala e a gente ia na casa dos clientes. Aí já não era mais sem ar, né? Eu já chegava queimada na casa dos clientes e o cheiro do cabelo no capacete. Mas enfim, esse meu amigo me ajudou muito. E foi assim, até que depois de 6 meses a minha mãe ficou, vamos abrir uma loja. Eu falei, ai, não quero. Porque abrir loja, eu não ia ter dinheiro ainda pra contratar alguém. Então eu ia ficar presa lá, eu ia voltar pra rotina, né? E nossa, eu não queria. Aí chegou um final de semana, final do ano, a gente ficava muito em bazar. Tipo, o bazar era 10 horas trabalhando, sabe? 3 dias seguidos, ficava moída. E a gente fez, acho que cerca de 6 mil reais em um bazar. Tinha vários, né, final do ano. E aí a gente fez 6 mil e eu, parti. Fui embora pro interior com os meus amigos pra passar, não sei se vocês já ouviram falar, em Borba. Fui curtir lá com os meus amigos a virada de ano. Quando eu chego aqui em Manaus, e lá antes, né, era mais difícil o sinal. Acho que agora já tá de boa, era mais difícil o sinal. Quando eu cheguei aqui, eu tava na beira. Aí a minha mãe, onde é que tu tá? Eu falei, acabei de chegar. Ela, vem aqui na Djalma que eu aluguei uma sala. Tu precisa assinar. Aí eu falei, o quê? E, tipo, tinha que pagar uma luva, né? E o dinheiro tava todo na minha conta. Eu falei, cara, como que... Bati aqui sem querer, gente. Como que tu pagou essa luva? Ah, eu raspei tudo que tinha lá em casa, tudo que eu tinha, peguei. Eu falei, cara, com ódio. Aí eu falei, tá, mãe, vamos lá. Aí a gente fui assinar lá o contrato, era uma loja 3x3. E agora, a gente vai mobiliar isso como? Tu arranja esses problemas, eu fico brigando com a mãe, né? Tu arranja essas broncas. E aí, eu anunciei no Instagram. Aí a gente já tava com cerca de 20 mil seguidores no Instagram. Legal. E aí... Isso em quanto tempo de empresa? Tava 1 ano e 6 meses. Legal. 1 ano e 6 meses trabalhando assim, mas de porta em porta, né? Até então. Aí, eu anunciei no Instagram. Gente, sábado vai ser a nossa inauguração. Cara, no meio o pessoal montando, lá chegava gente. Falei, mas tá montando, é sábado a inauguração, né? Não, mas eu vim lá da Cidade Nova, eu vim de tão longe. E tipo, a sala era 3x3. E aí Onde tinha é que que fica, sair. né, Na Djalma, Milhões Center. Antigo Ah, prédio sei. TRT. Ao lado do Plaza. do Plaza. Isso. Agora já tá mais conhecidinho, né? Na época ele tinha só 2 anos ou 3 anos. Porque era o TRT ali. Mas enfim, aí eu tinha que pedir, tipo, acontecia isso 2 ou 3 vezes no dia de eu ter que tirar o pessoal lá de dentro que tava montando pra vender. Porque o pessoal, e aí eu abria a mala, né, e vendia e tá. Quando foi a inauguração no sábado, cara, deram cerca de 28 a 30 pessoas, eu não lembro agora. E uma loja 3x3, imagina, né? E, tipo, tinha que entrar de 2 em 2. Entrava 2, saía 2, entrava 2. Corredor cheio de gente. Até que não tinha pandemia naquela época. Né? Graças a Deus, não tinha. Cara, chegou de tarde, eu não conseguia mais sorrir. Sabe quando tu tá esgotado? Não conseguia mais sorrir, eu dava vontade de falar, ai, mano, vai, escolhe aí. Mas nesse dia, você falou de falar números, né? Não tem problema com isso, a gente fez R$7.800. Na inauguração. Mais ou menos, no dia da inauguração. Legal. Cara, a mamãe, a gente chegou de noite, assim, eu acho que eram umas 7 horas. A gente começou a chorar, assim, sabe quando tu tá cansado, mas tipo, cara, tá realizada. E aí foi assim, eu falei, meu Deus, eu vou ficar rica agora. Agora vai. Aí começou a ter que mudar, antes era MEI, foi pra ME, aquela burocracia. E até então a gente vendia réplicas. Na época, lá em São Paulo, era o auge de fazer réplicas de armações, né? E aí minha mãe, ai não, quero vender grife. E tipo, eu tava juntando um dinheiro que eu queria comprar um carro. As minhas coisas foi muito assim, sempre nada de crescer, assim. Eu tinha uma visão onde eu sabia onde eu queria chegar, né?
Mas eu não me importava em, tipo, gastar com um carro. Hoje, pra mim, eu ainda não tenho carro, já tenho 5 anos de empresa. Mas agora eu aprendi que eu sempre tô reinvestindo. E graças a Deus agora temos Uber. Mas, a mamãe quer vender grife, a gente precisa vender grife, porque realmente estava crescendo muito, né? Então a gente estava vendendo muito. Era uma loja 3x3 e a gente estava fazendo cerca de 40 mil reais. E sem custos, assim, era eu e ela apenas, né? Então, e eu não queria qualquer carro não, tá? Eu queria o HR-V. Aí já tava com esse dinheiro pra comprar esse carro. Eu quero ir pra grife, Aí ela descobriu, cara, ela é pentelha, sabe? Ela ficou pesquisando as coisas. Eu voltei. Sim, aí ela pesquisou uma feira que tem pra lá, pra São Paulo. Era pra feira, aí eu chateada, já comprei a passagem só pra ela. Eu não quero ir, porque pra comprar tinha que ter a minha assinatura, né? Sim. Então eu não ia cair nesse golpe. Aí eu falei, eu não vou, vai só tu ver, eu não quero comprar. E aí acabou que eu comprei pra mim, fomos, cara... Tu chega lá, eu tenho que fazer uma aula ainda com eles sobre venda, porque aqueles caras ali vendem, mano, eles são ótimos vendedores. E aí a gente se deslumbrou. Ray-Ban, Lacoste, Vogue, Chanel, que monte de coisa, né? E eu visualizando aqui, eu falei, cara, a gente vende hoje R$150 a armação, na época, né? Isso era em 2017. Essas armações aqui eu vou ter que vender a 300, 400. Doce ilusão minha, né? Porque, gente, sempre que vocês forem montar a empresa, fala com o contador, por favor, pede uma aula dele, porque a gente pediu um monte, tipo, pra abrir ponto, tu tinha que pedir no mínimo 30 peças. Cada empresa vendia 5 marcas e tu tinha que pedir 30 peças de cada marca, entendeu? E aí a gente pediu um monte de armação. Chegamos aqui. Você só vai começar a pagar daqui a 3 meses e... as peças já chegam daqui a 2 semanas, no tal, e é parcelado em 6 vezes no boleto. Aí eu, nos meus cálculos, com o que eu tinha guardado, dava para reinvestir em uma loja maior e trabalhar 3 meses o Instagram para procurar um público, né, que conseguisse pagar o valor agora. E eu tinha que me desfazer das armações réplicas, né, como eu tava com grife. E, tipo, tava tudo esquematizado na minha cabeça já. Mano, dá 2 semanas, dá 1 mês. A nossa loja maior, que é lá na Djalma mesmo, no Milhomem, é 4x6, eu acho, agora. Tava quase pronta e nada dessas peças chegaram. Eu falei, pronto, agora as coisas tudo. Ferrando pulando aqui já. Porque não tá dando. E aí eu começo a ligar. Cindy, tua peça já tá aí desde não sei que data. Eu falei, tá aí onde? Onde, né? Entregaram errado. Eu comecei a me desesperar. Não, é que tu tem que pagar o imposto. Imposto? Cara, foi aí que eu vi as coisas assim. Teve óculos que veio da Itália. O imposto do óculos era R$500 de um óculos. Nossa. De um ano. Então, assim, eu paguei 4 mil pra liberar carga. Eu paguei 3.500. Eu lembro, assim, 2.700. Eu lembro de tudo, todos os valores. E antecipado ali, né? Antecipado. Pra tirar a mercadoria. Pra tirar a mercadoria. Falei. Eu falei isso, aí tá. Cara, eu falei. E assim, de um faturamento de uns 40 mil, 45 que a gente tinha antes, o custo nenhum caiu pra 20 mil. Agora imagina, a loja grande, o aluguel maior, eu e a mamãe trabalhando direto, a loja abarrotada, tinha muita armação. E chegando. Tinha alguns que eu não precisei pagar, que vieram pelo correio. Tudo que veio pela transportadora, né, eu tenho que pagar. Mas que vieram, aí eu via, meu Deus, chegou mais, eu não quero mais. Para de chegar. Para de chegar, segura aí. E não dá mais, né? A política de cancelamento é horrorosa. Não pode mais cancelar depois que já tá aqui. E aí, ou se pode, né? Na época eu nem procurei direito nem nada. Tem uma coisa pra vender aqui. Porra. Cara, começou o desespero. Não tinha dinheiro pra pagar boleto. Passaram-se os 3 meses. E assim, eu me afundei em uma dívida de meio que 250 mil, mais ou menos. E tipo, eu tava com 20 anos. Nossa. E aí eu, caralho, sabe que é tu chorar, tipo, toda noite? Mano, um sonho, né? Que você, porra, tava crescendo, ia comprar um carro top e tal. Tu vê assim, muda pra um cenário que, tipo, a gente vai bloquear suas contas, seus patrimônios. Eu falei, moço, só se for minha cama e minha TV que tu vai pegar, porque eu não tenho nada. E aí,
tinha uma feira que eu já tinha comprado, tinha milhas, né? Eu tinha comprado a passagem em Gramado. E eu já tinha desistido de ir pra essa feira, né? O que eu vou fazer lá? Vou comprar o quê? De noite, eu peguei... Nisso, eu comecei a namorar com o Lucas e ele entrou comigo em sociedade na loja do Dom Pedro. A gente abriu, eu falei, cara, não tem como eu colocar tudo agora. Ele tava querendo empreender, mas ele estudava na UFAM e não tinha tempo. Eu falei, cara, monta uma loja. A gente entrou com sociedade, né? Ele estruturou, eu entrei com know-how e todas as peças que eu tinha. E aí a gente ficou com a sociedade. E aí de noite eu tava, meu Deus, a viagem pra Gramado era tipo 10 horas da noite. E eram 8 horas, assim, eu fiquei, e se eu for pra Gramado? Eu tava com R$1.500 na conta. Se eu for pra Gramado, tu tá doida? Começou a falar, não, tu vai sozinha? Tá doida, não. Aí, cara, mãe, e se eu for pra Gramado? Na verdade, pegando uma confirmação, né? Porque na cabeça eu tinha decidido. Já tava decidido, né? Minha filha, vai! Isso, meu padrasto enlouqueceu com ela lá em casa. Depois eu soube da confusão, né? Como é que tu deixa tua filha sozinha? Ela pode ser sequestrada e não sei o que, depois tu vai ficar culpada mais. Eu cheguei no aeroporto, aí eu fui pra casa, coloquei todas as roupas dentro do carro, eu não tinha mala, né? Eu fui pra casa da minha prima, peguei uma mala lá, botei minha roupa, joguei tudo na mala e fui. Nunca tinha ido pro frio. Não tinha roupa de frio, mas que eu tinha de frio uma calça jeans, né? E aí eu cheguei em Porto Alegre, depois fui pra Gramado. Detalhe que lá em Gramado eu comprei, era R$30 a diária, é hostel, que fica um monte, né? O hostel, ele era tipo 6 por 2,5. Ou seja, era só as camas, assim, uma do lado da outra e aquele espaço só pra te andar, né? Sim. Quando eu cheguei lá, você é a Cindy, né? Então, você comprou, alugou antes da gente travar, porque entrou em reforma. Aí eu, e agora? E agora? Não, a gente vai te botar em um outro local. Não se preocupe, que não vai precisar pagar nada. Cara, eles me botaram, depois eu fui ver o preço, a diária era R$500. Nossa. Eram 2 andares o AP, e a parte de cima, tu tinha uma vista pra serra. Cara, um luxo! Os travesseiros de pena de ganso e aquele edredom aveludado. Eu falei, meu Deus. E aí eu cheguei eu lembro quando eu cheguei, eu fui de Porto Alegre pra Gramado de ônibus, né? E assim, eu fui com uma legzinha preta, uma blusinha aqui. Cara, eu cheguei lá, tava 5 graus, mas com a sensação de 1. Nossa. Eu comecei a chorar. Eu falei, mãe, o que eu tô fazendo aqui? Esse é o casaco. Eu lembro que eu entrei no Uber, eu falei, moço, me leva aonde a sua família compra roupa. Eu quero ir pra onde a sua família compra roupa. Aí me levou lá, eu comprei um casaco e uma calça, que ela era veludada por dentro. Top aquela calça. Foi o que eu usei os 3 dias. Salvou, né? Os 3 dias de coisa lá. E lá usam bota, né? Depois eu fui entender porque eu tava só com salto. E, cara, o salto, ele congela por baixo. O teu pé fica muito gelado. Eu me lasquei. Mas virou o assunto, assim, de lá na feira. A menina de Manaus. Porque ninguém de Manaus vai pra lá. As pessoas ficam em São Paulo, né? Na feira que tem em São Paulo. E eu tava sentada, eu tava com 20 anos. Eu ficava sentada, a minha cara era ainda mais nova do que era bebezinha, assim, né? Aí eu ficava sentada esperando a minha vez de falar com o vendedor, né? Pra saber como eram as peças e tal. Aí ele passava as outras pessoas na minha frente. Eu, moça, mas é minha vez. Não, cadê seus pais? Aí, não, é que sou eu. Não, é porque eu preciso do responsável pra assinar. Não, mas eu sou responsável. Nossa, como assim? Aí eles queriam ouvir a história. Cara, todos os estandes que eu sentei, eu tive que contar a mesma história. Aí, quem eu era, como é que eu comprei e tal, mas eu não tinha falado ainda que eu tava sem dinheiro, né? Pra eles eu só falei a minha história. A história até a feira de São Paulo, depois eu contei mais. Aí, eu sei que no 3º dia tava o assunto a menina de Manaus lá na feira. Eu passava pelas coisas e todo mundo, é ela. Tipo, meu Deus, você tá sozinha aqui, todo aquele negócio, né? E aí eu fui no stand da Red News. E um cara, assim, muito legal me abordou. E, tipo, eles têm uma pegada meio juvenil, né? Então as meninas, todas aquelas meninas bonitão, né? Pra chamar a atenção dos vendedores, estão todo mundo jovem lá. Aí tinha só esse rapaz, o Elton. Ele me abordou, tu quer comprar Red News? Eu, não, tô só olhando. E aí ele começou a conversar comigo, tu é menino de Manaus e tal. Eu comecei a contar histórias de novo pra ele, que tava sozinha. Vai ter uma festa hoje à noite, bora? Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, não, todas elas vão e tal, que eram as meninas, né? Eu falei, rapaz, bora.
tá, então pega pra gente lá o convite. Ou seja, estava me chamando, porque só era liberado o convite pros clientes. Então eu era cobaia pra pegar o convite pra todo mundo, né? Aí eu fui lá, peguei o convite pra todo mundo. Não, depois a gente pega e tal, não sei o quê. Sei que chegou de noite, eles foram me pegar, nós fomos lá pra festa. Foi muita onda. E aí eu vi, tipo, virei amiga de todo mundo ali, né? E aí o Elton, por onde tu vai? Depois daquele dia vai voltar? Eu falei, cara, aquela tava com R$1.300, né? Já tinha baixado. Eu tinha baixado. Aí compra da roupa. eu disse, não, só que eu tava com muita milha. Falei, eu acho que eu vou dar uma volta lá em Florianópolis. Eu fico lá em Balneário Camboriú e tal, tu quer uma carona comigo? Hoje eu penso assim, cara, eu sou muito doida. Deus me livre, se a minha filha for como eu vou morrer. Quando eu tiver, né? E aí eu fui com ele. Eu sei que eles me pegaram, ainda não tinha conhecido Gramado. E aí tinha 3 meninas indo com ele, né? Aí ele levou a gente no tour em Gramado. Foi muito top. Todas as fotos que eu tenho lá em Gramado foi que ele levou a gente. No tour. No tour. E aí chegamos a Florianópolis. Ele disse, vocês não querem ir pra Balneário Camboriú? Que era onde ele tinha a casa dele. Aí eu fui, só que eu fiquei primeiro na casa de uma das meninas que estavam lá no carro. E fui conhecer e tal. Sei que deu um problema. Essa menina teve que ir embora. E eu tive que ir pra casa do Elton. E ele é casado, né? Não, vamos lá, eu sou casado, não sei o que. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar lá? Aí eu comecei a pensar, né? Porque a casa chegar lá com a mulher e tal, né? E eu cheguei, aí a Jo, que tava lá, ela ficou super desconfiada, né? Que negócio assim. Mas depois a gente começou a conversar, comecei a conhecer, a Jo era a esposa dele. do Elton. Esposa dele até hoje. Hoje nós somos super amigos, já fui lá 2 vezes, me manda mensagem perguntando como eu tô. E tá. Por que eu contei essa parte do Elton? Quando eu voltei pra Manaus, as coisas estavam ainda como estavam, né? Chegou dezembro. Tipo, eu já não tava mais vendo saída pra nada. Minha vontade era fechar tudo, tipo, não ir mais pra lá, com medo de chegar gente me cobrando. E aí eu comecei a conversar com ele. Falei, Elton, tá dando tudo errado. Contei toda a história pra ele, né? Cindy, junta uma grana de 10 a 20 mil que tu conseguir juntar. Vai pra São Paulo e vamos comprar armação sem marca. Vou te passar os meus contatos lá. Cara, o Elton, ele era um dos melhores vendedores que eu já conheci na minha vida. Ele conhecia todo o ramo de óculos. Então ele conhecia os distribuidores. As pessoas que vendiam pros caras que me venderam, entendeu? Pras marcas. Eu falei, cara, mas como? Não, só junto o dinheiro e vai. Eu lembro que eu cheguei com a mamãe e com o Lucas. Vamos liquidar tudo, 50%, eu não quero saber. Tu tá doida, não vai dar pra gente pagar nem imposto. Eu falei, a gente já não tá pagando porra nenhuma. Aí liquidamos tudo, juntei os 20 mil. Comprei uma passagem, nunca me esqueço. R$2.400 e de volta a São Paulo, em dezembro. Jesus, dá pra ir 4 vezes pra lá. Porra, não, 4 vezes? Não, eu compro de 350, né, com antecipado. Cara, eu cheguei lá... E o cara ia me pegar no carro, me levava nas indústrias e me deixava de volta. Aí quando eu cheguei na primeira que eu fui, a gente foi em 2, né? Na primeira que eu fui, você pode escolher aí. Aí a menina que tava me atendendo, tem esse modelo, tem essas 4 cores, aí você tem que pedir 10 mil de cada. Eu falei, não, mas eu não tenho como pedir 10 mil. Aí eu falei, não. Aí eu voltei lá pro cara que me levou, né? Eu falei, cara, não vai dar. Aí ele... Não, menina, você é amiga do Elton. Tá, escolhe aí. Aí eu, quê? Nossa senhora. Esse é o momento que a gente fala. Aí eu escolhi minhas peças todas. Tá, e agora a gente vai gravar. Qual é o nome que tu quer? Aí o primeiro eu fiquei pensando, meu Deus, vou colocar única. Aí eu coloquei Unique. Agora virou única mesmo, né? Não tem nada essa presepada, não. E aí depois nós fomos em outra, mesma coisa. Escolhe à vontade o que dá pra te comprar. Voltei, acho que com umas 800 a 1.000 armações pra cá, tudo de marca própria. Bom, então como é que você criou a Única Beach e a Única Casual? Tá. Então, a Única Beach eu já tava com o desejo de montar uma loja de biquíni, né? Eu já tava meio que 1 ano pensando em montar uma loja de biquíni, porque eu vi que era um ramo muito interessante e tinha pouquíssimas lojas, pelo menos aqui em Manaus, trabalhando com diferenciação, encantamento, essas coisas. Eu falava, cara, mas onde que eu vou aplicar a diferenciação? Qual vai ser a minha diferença? Qual vai ser o meu encantamento, sabe?
E eu fiquei. Até que na pandemia, eu e o Camilo, a gente começou a conversar muito. E na pandemia do ano passado, primeira né? onda. 2020. Antes de conhecer o Camilo, eu meio que vivia em uma bolha. Em não acreditar que realmente existia o racismo hoje em dia, ou que existia o preconceito contra as mulheres e tal, todo esse negócio, sabe? Na minha cabeça, porque eu sofri um certo preconceito por ser mulher, mas, tipo, meio que não ligava. Meu pai me ensinou muito a não ligar e que todas as coisas que a gente passa é por causa de alguma coisa no futuro que vai ser uma experiência, entendeu? Válida. Então eu meio que deixava essas coisas de lado. E quando vinham questionar a minha autoridade como mulher na parte de empresarial, eu respondia com o meu trabalho, entendeu? Através do resultado. Através do resultado. E eu comecei a parar pra pensar, ai, mano, isso não tá certo. E aí, conversando muito com o Camilo, ele abriu a minha mente, assim, pra muitas coisas do mundo onde eu vivia em uma bolha. E aí e a gente começou a conversar, eu falei, cara, a diferença da Única Beat vai ser, o nosso padrão é você. Chega de padrão, entendeu? Legal. Tipo, as nossas modelos não vão ser as modelos padrões, que nada contra as meninas que, né? Mas a gente vai trabalhar de forma diferente. E aí o Camilo começou a se interessar, e eu já tinha uma costureira que fabrica os biquínis, né? A Carol. E aí o Camilo escutando a história de eu querendo abrir, que eu queria abrir, eu comentava com ele, né? Que é uma das coisas que eu aprendi no livro A Lei do Triunfo do Sucesso. Quando você quer uma coisa, você tem que ficar repetindo. Exato. Ficar repetindo. E eu sou assim. Qual é a frase que a gente tava lendo agora? A gente falou ainda agora que assim, a mente cria, o desejo atrai e a fé realiza. Isso faz muito sentido. Então eu sou assim, quando eu quero uma coisa, eu fico falando o tempo todo. É isso. Eu até fiz um vídeo hoje que eu gravei, que foi o que eu subi, não sei se vocês viram lá. Foi o que eu subi, que era falando como encontrar suas metas, né? Como colocar suas metas em práticas. E aí eu falava que no final eu contei sobre a autossugestão, que era isso. E na dica da autossugestão, fala que você tem que repetir de 2 a 3 vezes ao dia. Eu falo, cara, eu repito muito. É isso. Eu repito muito, É não isso. tem 1, 2, 3 vezes por dia. Eu repito muito. E quando eu vou dormir, eu pratico a parte de eu ficar imaginando como é que vai ser. Visualização. A visualização. E nossa, isso internaliza de uma forma, e eu falo como se já tivesse dado tudo certo, sabe? E aí o Camilo, cara, eu quero fazer. Legal. Quero Você lembra participar. o filme ou o livro, né, também, O Segredo. É justamente Tu sobre acredita que eu tô procrastinando pra ver isso? Todo mundo fala, eu fico procrastinando, ainda não li esse livro, ainda não isso. É li. exatamente isso que você tá fazendo já. E aí o Camilo, cara, eu quero entrar. Eu falei, mano, peraí, calma, como é que vai ser? E aí muita conversa, gente, surgiu uma oportunidade de abrir ótica lá no Sumoma. E eu fui pra reunião e falei, cara, vamos comigo, né? Porque ele é servidor público, né? Então, empresário, nada, assim, não sabe como funciona nada, né? Aí, comecei a trazer ele pra minha realidade, mostrar as coisas que eu passava, mostrava os nossos faturamentos no dia e tal. E aí, porque na pandemia, você já ouviu falar em Pedro Superti? Sim. Eu fui para um curso dele e foi o que me salvou na pandemia. A pandemia a gente estourou de vender, vendeu muito, porque eu parei Legal. de vender. Eu comecei a vender sem vender. Só começou, tava na pandemia, tava tudo fechado, não parei o Instagram não. Conversando, dando dica, falando disso, falando daquilo. Quando abriu, mano, venda. E ainda abriu, tipo, pouco, reduzido. Eram 4 horas por dia que as meninas trabalhavam. Elas ficavam mais cansadas do que 8 horas. Sim. Todos os dias com agendamento lotado, por conta do encantamento. Mas voltando. Aí eu comecei a trazer ele pra minha realidade, ele começou a gostar dessa parte e falou, vamos montar a sociedade. Bom, aí nessa reunião tinha 2 salas lá vagas, que uma a gente tava aprendendo ficar com a ótica, e aí tinha uma que era, a gente falou, se tivesse biquíni aqui e tal. Aí o cara fez uma proposta boa e a gente aceitou. Então entrou eu, ele e a costureira com sociedade, que ela é muito boa, a Carol, ela costura, assim, a costura dela é muito diferente. Eu não entendia de nada de costura, pra mim qualquer coisa tava certo. E aí ela começou a me mostrar, começou a me ensinar, eu falei, realmente. E quando a gente foi pensar, Camila, a gente virava à noite, assim, pensando, às vezes de madrugada, a gente mandava mensagem pro outro, pensando como seria o nosso vídeo de inauguração, né? E a gente começou a pesquisar meninas pra serem as nossas modelos, aí o Camila me mandava uma, eu mandava outra pra ele.
Se vocês forem ver depois o take lá na u.bit, tem lá o vídeo, o primeiro vídeo que a gente lançou. Aí, então, Eu vi assim, umas fotos. tem uma que é com vitiligo, tem duas plus size, uma ela é negra e tem o cabelo de trança, ela fez a trança no cabelo. Cara, ficaram top as fotos dela, sabe? Eu vi. E, nossa, estourou. Quando a gente inaugurou a Única Beat, que aquele vídeo começou a estourar, eu falei, o cara que fez nosso vídeo foi até o Ramon Ítalo. Ele é muito bom, esse cara. E aí, ele fez os nossos vídeos e bombou, viralizou, assim, todo mundo repostando. Legal. Todas as lojas de biquíni me bloquearam, tu acredita? Todos os Todas as concorrentes. lojas de biquíni me bloquearam. Todas não, mas assim, as grandes, assim, tudo quando eu fui ver, tava tudo bloqueado. É porque realmente era assim, pelo se fosse o all size, né? Até como o Camilo falou também, que é o fato de que muitas, na verdade, não tinham pensado nisso, ou então ficaram com receio de atacar de nicho, ir para né? esse nicho de mercado. E aí fala assim, putz, é aquela, sabe, eu tive essa ideia, eu tive esse pensamento, eu tive Porque isso, não mas fez, não né? fez. É. Entendeu? Aí quando veio alguém que fez, fala assim, pegou a minha ideia. Aí fala, vou te bloquear. E agora, quem fizer, todo mundo vai passar por aquela parte de que imitou, né? Sim, Aí fica. Aí que elas paralisam mesmo. sim. Aí eu falo, cara, tem que paralisar, não, tem que fazer mesmo. E é isso. Quanto mais no mercado, melhor. Né? Exatamente. E pra falar da Única Casual, a minha mãe, ela sempre quis vender roupa, cara. Sempre quis vender roupa. Eu não sei de onde ela trouxe isso. Eu falei do psicólogo que ele vai conversar com a mamãe pra desenvolver tudo isso dela. Então, foi um momento onde ela já estava mais disponível pra sair, porque eu sempre fiquei com muito medo da mamãe sair, porque ela é administração, sabe? Sim. Então, cara, sem administração, a empresa não vai. E foi a mesma coisa com o Camilo. Eu falei, cara, Camilo entra como administrativo, porque são pessoas metódicas. Eu não sou nada metódica. Eu odeio isso, eu odeio esquematizar, eu odeio... Cara, pra mim, tive essa ideia, vou fazer. Não, Cindy, tem que fazer. Tipo, antes, quando eu não tinha essas pessoas metódicas, eu ia fazendo, os problemas iam aparecendo, ia resolvendo e tal. Mas à medida que você cresce, os problemas já não são mais tão simples, né? Exato. Sim. Então, hoje eu digo que eu me cerco de pessoas metódicas, porque eu me irrito com elas, mas eu sei que elas estão certas, São importantes, sabe? São muito importantes. Então, a peça crucial, assim, na administração da ótica é a mamãe, e eu ficava com muito medo dela sair. E aí, como a gente já tava com uma equipe melhor, a gente já tava tendo uma administração um pouco mais organizada, eu falei, tá, mãe, vai fazer o teu sonho. E ela e o meu padrasto, porque o meu padrasto, ele era taxista, né? Então, depois do Uber, meio que parou, e a minha mãe ficou muito dependente dele, porque eu levava ela pra todo canto, e ela se sente muito confortável e protegida com ele, né? Uhum. Eu falei, cara, e a mamãe hoje, ela tá muito pra todo quanto é canto. Vai em laboratório, vai nisso, vai naquilo, ela não para. E ele se tornou uma peça crucial pra estar junto dela, sabe? Eu falei, vai, mãe, vai. E lá na Única Casual, aí fica ele ele disse que se encontrou como vendedor. Legal. Aí, a Única Casual já é um sonho da minha mãe, né? Onde eu finalmente libertei ela das amarras da ótica. E ela é muito feliz, porque ela fica falando, tem que tirar foto. Eu falei, cara, o modelo tem que ser o Luciano, que é o meu padrasto, né? Porque ele que é o todo despojadão, que fala a linguagem das pessoas de lá, né, e tal. Então, ele é flamenguista. E aí, ele tatuou coisa do Flamengo aqui na perna dele, né? Deve tá louco esse horário agora, né? Vocês não estão assim não pra nada? Eu tô flamenguista, mas meu pensamento é, a galera lá tá com a vida ganha, eu tenho que fazer a minha vida. Porque o Camilo ficou me perturbando. Tu tem certeza que é domingo? Tu tem certeza que é 4 horas? Pergunta dele se não Desculpa, cara. Eu falei, eu não vou perguntar isso. Aí tá, mas enfim, voltando. Aí ele tatuou isso, né? E quando passa os flamenguistas, ei, pô, flamenguista aqui tem desconto. Ele, olha aqui, bate. Mano, os caras entram. Eu fiz uma venda de R$500. Os flamenguistas aqui, foi top. Então, assim, já foi um sonho dela. Onde eu digo que eu sou cofundadora porque o nome é nosso, né? O nome é meu. E aí entra como a marca. Legal. Mas eu ainda não estou atuando de fato na Única Casual. Quero me organizar para esse ano eu começar a ajudar a mamãe de fato no marketing, né? Mas assim, é o sonho dela, que tá sendo realizado com ela e o marido. Né? E eu fico muito feliz, né? Por isso, muito mesmo. A Única Beat é você... Sou eu, Camilo e Carol, que é a costureira. Tá. O Camilo é administrativo. Entendi. E aí, nas óticas, 2 sou eu e mamãe, e 2, uma com o Lucas e uma com a Maria, que era a nossa ex-vendedora. É interessante destacar também que, assim,
acho que até o Rodrigo, né, do Tambagril também falou isso, né, aqui do restaurante Tambagril. Que assim, o importante é você ter, eu domino muito essa área. Sim. E você se cercar de pessoas que dominam as outras áreas. Então é justamente o que você tá fazendo, né? Pô, cara, ou seja, o seu foco é o quê? É ideias, é comercial, é botar em prática, é fazer acontecer. Sim. Importante reconhecer também que você tem essa carência, né, essa deficiência Sim. e trazer pessoas que possam complementar, né? Exatamente, porque às vezes a gente sempre vai assim, porque é meu amigo de infância e tal, e cara, às vezes não é isso, não é essa pegada. Sim. Então assim, até o Thales Gomes, né, sempre fala, é melhor você ter um sócio e ele se tornar amigo do que você pegar um amigo e ele se tornar um sócio. Porque aí depois, mano, e você falou a frase antes que eu até me perdi, né? Mas eu sempre falei isso, que sozinho você pode até chegar aonde você quer. Mas, cara, com pessoas você chega muito mais rápido, sabe? E, tipo, você vai ter pessoas ali que estão passando pelo mesmo problema, então você vai ter com quem conversar. Porque teve um momento, eu trabalhei muito durante 2 anos e meio. Muito, assim. Muito mesmo. E